Olá, alunos do terceiro ano A, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre patrimônio histórico-cultural e nossa história. Vamos para a aula? O termo patrimônio histórico-cultural diz respeito a tudo aquilo que é produzido material e imaterialmente pela cultura de determinada sociedade, que devido à sua importância cultural e científica, em geral, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. Existem alguns tipos de patrimônio cultural. O patrimônio histórico material, que é o conjunto de bens materiais, físicos, que possuem importância histórica para a formação cultural da sociedade. Podemos destacar como bens materiais as obras de arte, as pinturas, os monumentos, as cidades, os prédios e conjuntos arquitetônicos. Também parques naturais, sítios arqueológicos, enfim, tudo aquilo que existe materialmente e possui algum valor histórico e cultural que o dignifica de ser preservado e lembrado. Agora, o patrimônio histórico imaterial, esse conceito é mais abrangente, pois além de requerer a existência material e imediata de um bem para reconhecê-lo como patrimônio, podem ser considerados também patrimônio histórico-culturais e materiais. O idioma, o dialeto, a culinária, as festas populares, os rituais religiosos, os conjuntos de ditos populares e também as festas que são passadas de geração em geração. O patrimônio histórico conta um pouco da nossa própria história. Por exemplo, na escola, as igrejas, a praça, entre outros, desde que foi fundada, é registro de muitas pessoas do nosso bairro. Conta a história de uma época, gosto, costume, religiosidade. Vocês percebem a diferença entre o patrimônio histórico material e imaterial? Vamos às nossas atividades? Vocês receberam atividades xerocopiadas. Atividade 1, nós temos patrimônio cultural e nossa história com um pequeno texto que vocês devem ler juntamente com a sua família. Vamos acompanhar? O patrimônio histórico conta um pouco da nossa história. Por exemplo, nossa escola, as igrejas, a praça, entre outros. Desde que foi fundada, é um registro de muitas pessoas de nosso bairro. Conta a história de uma época, gostos, costumes e religiosidade. Vocês devem desenhar no quadro abaixo o patrimônio histórico que você considera como parte da sua história, da sua própria história. Na número 2, vocês devem responder a um pequeno questionário. Qual é o nome do patrimônio histórico que você desenhou aí na sua atividade 1? Atividade 3, você acha importante conservar os patrimônios históricos da nossa cidade? Por quê? Respondam de acordo com as suas próprias hipóteses e com as suas próprias palavras. Até a próxima aula. Bons estudos!